Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um podcast do Mulheres no E-Commerce e hoje estamos aqui com a Paula Gomes, uma amiga querida e influencer. Ela é formada em marketing, tem MBA em gestão estratégica em e-commerce, já atuou nas áreas de vendas corporativas, relacionamento com cliente, marketing e como gestora de e-commerce, fazendo implantação e gestão de lojas online. Ela também é criadora do conteúdo no Instagram, @aquelasp, fundado por ela em 2015, e hoje iremos abordar o tema que está muito em alta, influência no Instagram. Querida, muito obrigada pela sua presença. Você é demais, a gente já estava batendo um papo aqui antes, é uma pessoa mega, hiper alto astral. Olha, mega, hiper alto astral. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua carreira. Eu sei que você passou por grandes empresas, se você puder citar um pouquinho aí sobre a sua trajetória, eu achei super interessante. E depois a gente vai falar um pouquinho sobre o seu Instagram, sobre a questão da influência, como você ganha dinheiro, como você ajuda os empresários a monetizarem com o seu Instagram. E seja muito bem-vinda, conta um pouquinho pra gente. Tá bom. Primeiro eu quero agradecer, uma honra estar aqui com você, uma pessoa tão maravilhosa, adoro mulheres no e-commerce também, então uma honra estar aqui falando com vocês. Para falar um pouco da minha carreira, óbvio, como todo mundo, eu comecei lá atrás com serviços informais, quando eu ainda era adolescente, mas sempre gostei de público, então trabalhei na sorveteria da minha irmã, atendendo ao público, fazendo bolinha de sorvetes. Até hoje eu faço uma maneiraça. Uau! E amo sorvete até hoje, para quem pergunta se eu ainda consigo comer sorvete. Ela ainda tem a sorveteria? Tem. Opa! Eu trabalhei lá, fiz vingar. Oh, eu quero ir lá. Pode ir. E aí, trabalhei como babá de 2 crianças, trabalhei em escolinha infantil, tudo isso antes dos 18 anos. E aí, depois, quando eu comecei a minha vida mesmo no mundo corporativo, eu fui trabalhar com vendas de brindes. Sabe esses eventos que a gente vai de e-commerce, que sempre dá um copo, uma caneta, enfim? Eu comercializava para grandes empresas, para grandes eventos. Depois disso, fui trabalhar na Telefutura, que hoje é Tivit. Trabalhei como operadora de call center. Olha, vida de guerreiro. Aí fui auditora de call center, trabalhei em back-office, depois me tornei supervisora. Então, com uns 20 anos, eu já cuidava de uma equipe com umas 20 pessoas, muitos com o dobro da minha idade. Então, foi algo que me deu bastante gás aí, né, para aprender as diferenças da vida. Depois de lá, trabalhei no Itaú, como agente comercial, então atendia naquela frente, sabe? Quando você chega na agência, eu era aquela pessoa... Aquele que fica com o jalequinho, posso te ajudar? Não, tem essas pessoas, mas eu ficava lá dentro, num balcão, fazia abertura de conta, venda de investimentos, uma garota séria. Aí, depois do Itaú, eu voltei para essa empresa de brindes, fiquei mais um tempo, aí saí de São Paulo, fui morar no interior, em Bauru, porque eu sou casada, meu marido foi lá a trabalho, ficamos lá 3 anos, mas a gente morria de saudade de São Paulo, muita saudade. Voltamos, e aí eu voltei trabalhando pela Serasa Experian, então fiquei um bom tempo trabalhando lá, comercializando produtos de consultas, esses tradicionais, né? Saber se o nome está sujo ou não. Ai, meu Deus. Eu comercializava esse produto, fazia os treinamentos da ferramenta. Depois fui para o mundo do e-commerce. Aí começou minha trajetória no digital. Fui convidada a trabalhar na Cacau Show. E aí trabalhei lá por quase 2 anos. Eu tinha um gestor muito bom como gerente de projetos. E junto com ele, a gente tirou o e-commerce do papel. E a gente fez algo lindo, porque era uma dificuldade da empresa, na ocasião, colocar esse projeto, né, no ar. E a gente fez, e com o nome da Cacau Show, já imagina que até hoje está no ar e é um sucesso. Assim, eu tenho muito carinho pela empresa e pelo projeto que até hoje perdura. Depois da Cacau Show, fui para a Farmax, que é uma indústria farmacêutica, e lá eu fiz o e-commerce da LG. E aí muitas pessoas não sabem, mas a LG, fora do Brasil, não comercializa só eletrônicos, tem healthcare. Então, todos aqueles produtos K-Beauty da Coreia do Sul, essa empresa importou e a gente fez um site de beleza coreana, tudo high professional, muito legal, shampoo, condicionador, máscara, maravilhosos.
E aí, quando eu saí de lá, fui fazer um intercâmbio, morei em Chicago por 4 meses, amo de paixão essa cidade. Voltei para São Paulo. Você conheceu os muçulmanos, né? Como eu, assim. Conheci muçulmano, conheci indiano, fiz várias amizades. E é legal porque no intercâmbio eu brinco que, por acaso, eu também aprendi inglês. Porque eu aprendi tantas outras coisas, valores diferentes, e até entender por que às vezes tem preconceito com o brasileiro e por que a gente tem preconceito com outras pessoas também. Então, isso foi muito legal. Eu voltei despida de muitas coisas nesse sentido. Então, todo mundo que me pergunta, vale a pena fazer intercâmbio? Eu falo, se você quiser aprender inglês, você aprende em qualquer lugar. Mas, culturalmente falando, o intercâmbio é enriquecedor. Chicago é uma cidade que tem muitas etnias, muitas raças, culturas, religiões, e em um quarteirão você consegue conhecer 20 pessoas diferentes. É muito legal. E aí, quando eu voltei, eu fui atuar num e-commerce que, pela primeira vez, eu não estava implantando, porque esse da LG, da Farmax, eu fiz a implantação, da Cacau Show também. Esse foi gestão, que foi na Drogaria Iguatemi, que é uma drogaria de luxo de São Paulo. E agora eu estou no maior portal de notícias e eventos do segmento de e-commerce. E aí trabalho na área de curadoria, então acaba sendo um pouco também de curadoria de conteúdo, que é muito legal, porque eu acabo conhecendo muita gente bacana, muitas cabeças pensantes, as melhores e maiores cabeças pensantes. A gente, às vezes, acaba fazendo uma reunião, e é uma MBA em 40 minutos de reunião. Assim, é muito bacana. Que legal. Mas, então, no fim das contas, você é uma pessoa do comercial, e que começou no comercial. E aí, aonde foi que despertou em você a ideia de trabalhar com e-commerce e você pensar assim, poxa, é isso que eu quero para minha vida? Na realidade, eu queria sair de vendas, foi ao contrário. Eu sempre fui do comercial, mas eu tinha passado por algumas gestões que eu falava, nossa, venda, eu bato meta, mas eu me sacrifico muito. Então, eu queria alguma outra coisa, eu queria dar um direcionamento na minha carreira. E aí o e-commerce meio que me escolheu, porque quando eu fui para a Cacau Show, tinha algumas oportunidades lá dentro, e aí identificaram em mim um perfil que poderia ser online. Acredito que também por conta do Instagram, que eu já tinha na época, as pessoas viam que eu tinha essa facilidade e gostava do digital, mas eu tive que aprender tudo do zero. A MBA em e-commerce veio posterior ao primeiro e-commerce que eu fiz. Então, o primeiro aprendizado foi na Cacau Show, aprendendo no dia a dia, conhecendo o que precisa para ser feito um e-commerce, estudando o mercado, indo atrás dos melhores fornecedores, e aí, usando a veia comercial, eu fiz todas as negociações para fazer a implantação de cada e-commerce que eu passei. Mas eu digo que eu acho que eu fui picada pelo bichinho do e-commerce, não foi muito uma escolha, eu queria isso. Aconteceu e eu abracei, e ainda bem que cruzou meu caminho, porque foi a melhor opção que eu pude fazer. Já estava dentro de você, mas você não sabia disso, exatamente, né? As pessoas que descobriram isso em você, isso é maravilhoso, é algo que vem da gente de forma natural, né? Exato. Perfeito. E e-commerce tem muito de relacionamento, né? E eu sou uma pessoa de relacionamento definitivamente. E o e-commerce, o que é, na verdade? Ele é uma loja, ele é uma loja dentro do digital, e é uma loja que você precisa atrair as pessoas, você precisa saber como fazer as pessoas ficarem dentro do conteúdo, como comprarem, etc. Sim. Então, envolve muito relacionamento comercial. E o relacionamento também com os fornecedores e com as áreas internas da empresa, né? Porque como eu era uma pessoa-chave dentro desse processo, tudo que acontecia dentro da empresa, que tinha que acontecer no e-commerce também, sempre era falado comigo, e tudo que eu tinha que fazer, eu precisava comunicar aos fornecedores. Então, eu fazia esse meio de campo. E era uma das partes que eu mais gostava, assim. É bem legal. Olha, que legal. E aí, eles já descobriram o seu Instagram nessa época? Na realidade, uma pessoa que trabalhava na Cacau Show já me seguia, já me conhecia, a gente tinha um relacionamento já de amigo, e aí ele sentiu que eu tinha, mesmo vindo da área corporativa de vendas, e também tinha essa oportunidade na ocasião, ele identificou o viés do e-commerce em mim. E aí eu sou eternamente grata, porque foi a melhor escolha. Eu não tive coragem na época de falar, vendas corporativa, não. Eu não falei, mas ele... A gente sabe, né? Tudo acontece quando tem que acontecer. E aí, naquela ocasião, ele falou, embora você tenha toda a sua trajetória com vendas corporativas, que tal o digital? E eu, como uma boa pessoa que não sabe dizer não, falei sim. E aí fui aprender. E ainda mais quando a gente está mais nova, que a gente quer aprender coisas novas, sim, né? É tudo muito maravilhoso. Exato. E aí
você tinha o Instagram, você já atuava no Instagram? Qual que era a sua meta nessa época? Na realidade, o Instagram nasceu de uma curiosidade. Quando eu morava em Bauru, que eu sentia muita saudade de São Paulo, eu já aproveitava a cidade antes de ir para Bauru. Mas em Bauru eu reconheci São Paulo realmente como um destino de diversão, de gastronomia, de tudo isso. E eu falava para todo mundo, eu vou embora para São Paulo de novo. E todo mundo falava, você é louca. Todo mundo quer vir para o interior e você quer ir para São Paulo? Eu falei, sim, eu vou fazer um Instagram e eu vou mostrar para todo mundo quanto essa cidade é linda. E, na ocasião, quando eu voltei, eu não saía tanto quanto eu gostaria. Virou um desafio. Virou um desafio. E aí eu comecei a repostar fotos de alguns fotógrafos de São Paulo, mostrando pontos turísticos. E assim começou. E aí uma dessas meninas que eu falei que eu ia voltar, ia fazer esse Instagram, acho que 1 ou 2 meses depois que eu comecei o Instagram, ela falou, quero tirar férias em São Paulo. Falei, consegui atingir meu objetivo, consegui mostrar o porquê que eu queria voltar. Porque eu brinco falando que São Paulo, se você quiser tomar um tapa na cara 4 horas da manhã, R$10, você acha alguém. É verdade. Sempre tem. É verdade. E eu falava isso, gente, eu quero comer alguma coisa aqui e 9 horas da noite já não tem. Amo Bauru, não tenho o que falar dessa cidade, me acolheu super bem. Mas eu sentia falta dessas madrugadas em São Paulo. Não que a gente não use, mas é legal saber que tem lá, né? É verdade. Não, mas são olhares. Sim, né? Você vê São Paulo por esse olhar, né? Então eu acho que esse amor acabou sendo transferido para o Instagram. Né? Exato. Eu tenho um olhar muito carinhoso e generoso com São Paulo. Eu sei reconhecer que temos defeitos na cidade, tem muita coisa a ser melhorada, mas eu acho que não é porque a gente ainda não chegou na perfeição que a gente não pode aproveitar o que já está sendo feito. E aí eu queria mostrar. E aí, nesse momento, quando eu entrei na Cacau Show, era um projeto pequeno ainda. Eu entrei na Cacau Show pouco tempo depois de fazer 1 ano de Instagram. Mas até então eu estava meio de molecagem. Eu quero mostrar a cidade, quero falar que é legal, mas eu não tinha tantas ambições. E aí, desse 2º ano em diante, começaram a me chegar propostas, falando, oi, tudo bem, a gente quer que você venha conhecer nosso restaurante. Oi, tudo bem, vai ter uma exposição XPTO. E eu nunca queria ir. Isso é uma curiosidade, eu nunca queria ir. Eu fiquei 3 anos no anonimato, não fazia nada, nem voz eu gravava. Você queria só mostrar a sua visão de São Paulo, você não queria vender publi. Não, o holofote era da cidade. Eu não queria que a Paula aparecesse ou sobressaísse a cidade. Só que chegou um momento... Interessante. E aí eu recusava. Por isso e porque eu queria ter direito à voz. E a partir do momento que você tem permuta ou publi, você fica um pouco obrigado a falar. E eu não queria ter essa obrigação. Só que depois, obviamente, eu descobri como fazer isso mantendo a minha honestidade e não me vendendo, né? Vamos se dizer assim. E aí, só que eu descobri também que para ter acesso às melhores exposições, a restaurantes legais, e para trazer isso para o público, seria bacana que eu tivesse uma contrapartida, porque até então eu tirava do meu bolso. Eu fiquei 3 anos bancando o meu projeto. Para sair... Mas até aí tudo bem. Você tinha respaldo ali da Cacau Show. Nesse momento. Não, porque eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando, mas não tinha um patrocínio, por exemplo. Se eu fosse... Não, o respaldo do teu salário mesmo, quer dizer. Do meu salário. Então eu me bancava. Sim. Mas era muito legal já nessa fase. Só que chegou um momento que ficou insustentável. Eu via meus amigos, colegas de Instagram também, indo em um monte de lugar e eu falava, eu preciso começar a ir. E aí eu desenvolvi algumas técnicas que eu posso falar sem problema nenhum, de análise de convites para saber que eu poderia estar lá e poderia não falar depois. Então, eu desenvolvi uma maneira de conversar com as pessoas que queriam fazer projetos comigo, que eu não deixasse de fazer, mas que eu ainda tivesse a minha... Eu sempre brinco de honestidade, porque eu acho que tem algumas pessoas que acabam perdendo a mão, vão em alguns lugares que normalmente elas não iriam. E o que eu prezo no Instagram é a verdade. E eu acho que eu tive, 2 pessoas falando alguma coisa de post em, eu estou desde 2015... Tive 2 pessoas, porque eu acho que eu seleciono muito bem e as pessoas veem verdade nisso, que eu acho que é bacana. Porque você fala com verdade. Eu falo com verdade. A sua verdade, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Exato. E não fica aquela coisa chata, né? De só publi. Você está olhando um conteúdo ali no Instagram e aí você quer ver coisas diferentes, você quer ver conteúdos que aquele influencer está criando da cabeça dele, né? Exato. E aí, quando você vê, é uma publi. Aí depois você vê, é outra publi. Aí você vê, é outra publi. Aí você fala, o cara só tá fazendo propaganda, não tá falando mais nada.
nada. A última, inclusive, minha foi paga do meu bolso, mesmo tempos depois, que eu ainda tenho possibilidade de ir em permutas e publis, eu ainda escolho conhecer alguns lugares e eu não vou esperar a pessoa me chamar. Se eu quero conhecer naquele momento, se eu estou com vontade de comer aquilo, eu não espero, eu vou e faço. E a última, inclusive, quem entrar vai ver, foi pago. E eu não tenho problema nenhum com isso. Eu não tenho essa vaidade de... E hoje a gente tem uma marcada. Temos. Vamos postar. Ai, muito legal. E quando nós falamos de influência no Instagram, como você enxerga essa prática hoje em dia? Uhum. Olha, eu tenho alguns pontos de vista, porque eu também sou consumidora de Instagram, de terceiros. Eu já contratei Instagrams, né, influenciadores, para trabalhar para marcas que eu fazia, né, a gestão do e-commerce, e eu falo como influenciadora. Eu acho que é extremamente importante ter. Acho que tem que ter essa parceria. Acho que quando você vai fazer um plano de mídia e falar onde eu vou colocar a minha loja, primeiro, nesse momento você já vai saber qual é a sua persona, quem que você quer chegar, com quem que você quer falar. Mediante a essa jornada, né, do consumidor que a gente sempre desenha ali no começo do nosso e-commerce, a gente sabe mais ou menos onde cada um vai nos procurar. Então, eu sei que se alguém quiser me atingir enquanto consumidora, é bom estar no Instagram, porque é o primeiro lugar que eu olho é o Instagram. Eu não vou em Google, eu não vou em Amazon, eu não vou em sites. Eu sempre vou no Instagram, porque eu quero ver, por exemplo, reviews. Eu já vejo em foto. Eu não vou ver só o que escreveu, eu vou ver uma foto, porque alguém foi lá, publicou e mostrou. Eu sou muito visual. Então, eu acho que a importância é total para todos, para quem compra, para quem contrata e para quem gera o conteúdo. Eu acho uma importância suma. Só que eu acho que todo mundo tem que saber quem procurar. Uma empresa que seja grande, ela necessariamente não precisa fazer com um influenciador de milhões. Tem aí nanos influenciadores, micro influenciadores, os próprios influenciadores, que eu acho que trazem tanto resultado quanto, só que depende da sua estratégia, se você quer massificar ou se você quer atingir um público mais segmentado. Mas eu acho que tem que ter. Inclusive, uma experiência nossa aqui também, a gente consegue separar alguns influencers para alguns clientes que realmente vendem. Então, ótimo. A gente não olha os seguidores, a gente olha os que vendem, Sim. né? Então, fala assim, poxa, já fizemos um trabalho com essa influencer e a gente vê que, poxa, ela tem 10 mil, mas, cara, em placa, vende. A forma como fala, né? É engraçado isso. Às vezes a pessoa tem 1.000, que é um nano influencer, mas é tão qualificado os seguidores, é tão assim, próximos, que dá um engajamento muito alto. Exato. Eu já contratei uma influenciadora de milhões e não levou ninguém. Zero. Foi zero, não é modo de dizer, foi zero. Na ocasião, a própria empresa teve que fazer uma força para engajar, né? Foi num evento presencial, foi bem complicado, mas por isso que eu falo, é igual você mesmo disse, tem que saber reconhecer o público, e aí, no caso, se você é um intermediador que vai agenciar essa pessoa versus a entrega, tem que saber vender, porque eu acho que hoje, eu, Paula, não porque eu me encontro nessa posição, né, na casa dos 20 mil seguidores, mas eu acho que é um dos Instagrams que mais engajam. Eu recebo muita proposta realmente por isso, porque as pessoas veem o número de seguidores versus o que traz de retorno. Então, isso é muito bacana. A gente tinha uma influenciadora na equipe que era justamente para ajudar a selecionar, porque é muito difícil você ver. Tem aí as ferramentas que você joga lá e vê, taxa de engajamento, a gente consegue puxar isso. Mas é isso que eu falei, né? A questão de você conectar pequenos influenciadores com a venda é algo muito subjetivo. Sim. É algo muito de feeling. E aí, essa pessoa que eu tinha na equipe, ela já tinha isso meio que separado, porque ela trabalhava como influenciadora, acho que ainda trabalha como influenciadora da Centauro, então ela trouxe várias coisas que ela aprendeu e de eventos que ela participou na Centauro na época, o que foi muito valioso para a gente. Então, aí eu acho que é uma dica, né, e legal para quem está nos ouvindo, que é pegar influenciadoras que possam trazer outras influenciadoras. No seu caso, você também traz isso, né? Você traz vários influenciadores dentro do teu ramo de atuação, digamos assim, no Instagram, que não é voltado ao assunto e-commerce, e sim parte gastronômica, né? Exato. E como que isso funciona? Falando daquele comerciante pequeno, que ele quer trazer isso, ele não sabe como e ele não tem muito budget, não tem muito dinheiro.
Eu acredito que assim, as pessoas não sabem tanto, né, como funciona. É até bom a gente falar, até para o pequeno comerciante, às vezes nem tão pequeno assim, mas ele se considera. Eu acho bacana saber que todo mundo pode contratar um influencer para ajudar. Por quê? Quando o influencer está num range ali, que ele ainda não chegou nos 100 mil, muitos fazem tanto permuta, que é a troca do serviço pelo outro serviço, quanto ele aceita um pagamento. Eu faço os dois, e dependendo da situação, para aparecer no meu Instagram, como eu disse, eu vou em locais pagos e eu também pago numa boa. Mas a maioria acaba sendo permuta. Então, tem um restaurante que está começando em São Paulo. Geralmente, o que o comerciante faz, ele não contrata nenhum influenciador, mas ele contrata uma agência que vai cuidar da conta dele, que vai cuidar do visual, às vezes vai fazer outras coisas e também vai ficar a cargo de conseguir um influenciador na melhor maneira possível. E como o budget é sempre apertado para qualquer coisa no digital, né? A gente sabe que não é tão fácil. E aí, geralmente, ele paga uma agência e a agência entra em contato com a gente em formato de assessoria. Mas tem muito restaurante que o próprio gerente do restaurante entra em contato comigo e fala, olha, eu estou com uma franquia abrindo em São Paulo, ou eu abri um negócio em São Paulo, quer fazer uma permuta com a gente? Ou como você trabalha? Eu já entro, né, o modo que eu faço para trabalhar. E engraçado que até esses dias uma menina que ela deu uma bombada de uma hora para outra, ela me mandou uma mensagem falando, Paula, pelo amor de Deus, me ajuda a selecionar, porque está chegando um monte de interessados em fazer negócio comigo e eu não sei por onde começar. Eu dei dicas até de como ela tinha que receber em casa, se dá o endereço ou não, porque tem isso também. A gente acaba recebendo muitos mimos em casa. E o seu endereço, como que fica? O famoso recebidos. Exato. Eu tenho um outro endereço onde eu mando entregar. Então, eu faço assim, mas porque eu sou muito reservada nessa questão. Mas, dependendo, se eu já começo a ter uma relação mais afinada com a assessoria, já é uma assessoria que está ali há mais tempo, eu não tenho problema, eu passo meu endereço e recebo em casa. Mas, na questão, né, voltando do pequeno comerciante, tem alguns que entram em contato comigo, eu acho até que eles ficam surpresos, porque aí eu falo, não, a gente pode fazer através de permuta, só que aí, obviamente, que eu negocio como vai ser essa permuta, porque tem produtos que são muito... o custo-benefício é bom, mas o valor agregado para fazer um publi dele acaba sendo menor. Então, eu acerto outras questões. Mas todo e qualquer comerciante, desde o menor, não só pode fazer, como eu acho que deve fazer, porque ele chega em lugares que, sozinho, ele não ia chegar. Eu tenho muito engajamento, por exemplo, do Rio de Janeiro, não sei por quê, mas eu tenho. Então, às vezes, uma pessoa que é do Rio, teve esse caso, de uma loja de bolos... Os cariocas gostam das suas falas. Pois é. Uma loja de bolo maravilhosa do Rio de Janeiro me procurou porque estava abrindo em São Paulo. Eu acho que deve ter sido daí que eles me acharam. E aí já fiz algumas parcerias com eles. E, teoricamente, não era tão grande na ocasião. A gente tem um defeito também nesse processo todo, né? Ele quer negociar uma permuta com você, mas ele está apostando, e aí ele vai lá e fica assim, não deu resultado. Não sei o quê. E, às vezes, não tem métricas para poder avaliar isso. Como você trabalha isso? Olha, eu sou bem difícil de abrir minha métrica para quem faz permuta comigo. Se for permuta, eu não mando a métrica. Aí ele vai ter que ter a métrica do lado dele. Agora, se for... Aí ele faz uma vez, não faz mais, geralmente. Não, geralmente dá engajamento. Então, eu sempre tive sorte com isso. Raramente eu faço uma vez. Nem a métrica do engajamento você envia? Não, eu acho que se ele não está me pagando para isso, eu não envio. Agora, se for algo negociado, e aí for uma publi, aí eu negocio que eu também vou dar os meus números para eles. Aí, nesse caso, sim. Isso até o que eu estou falando, eu considero uma dica. Aí, galera, é uma dica. Isso é uma dica. Porque quem está começando... Dá para negociar isso aí. Exato. Quem está começando no início, às vezes acha que tem que fazer tudo porque está fazendo uma permuta. Mas não, você também tem o seu produto. Do outro lado, você também é um produto. Eu já tive marcas que falaram assim, eu quero que você venha, mas obrigatoriamente eu quero que você apareça. Eu não quero que você só tire fotos locais. Porque tem gente que fala, eu só quero uma foto bonita, você faz a publi para mim, só que depois eu também quero as fotos. Então, dentro desse mercado, pelo menos comigo, as pessoas gostam muito do jeito que eu escrevo, então já me pagaram por textos, as pessoas gostam das fotos, já me pagaram por fotos, e as pessoas já me pagaram para eu aparecer. Então, assim, dentro disso, você tem vários produtos, só que cabe a você também se dar o valor. Não se diminuir e saber que você também tem um posicionamento e tratar você como realmente uma marca. Uma vez a Anitta ficou revoltada com isso, né?
que ela falou, gente, se valorizem. Exato. Ah, tá aqui minha conta de luz, paga minha conta de luz. E aparece vendendo produto. Ela Exatamente. ficou revoltada. Se valorizem, vocês são influencers, o Instagram Sim. de vocês vale muito. Exato. Então Faz um tempo que ela fez isso. E tá certa, se você for pensar. Eu achei meio chocante, assim, o jeito que ela falou. Não, quando eu passei para essa minha... a gente, uma seguia a outra, né? Ela pediu para me seguir e ela bombou. Quando ela me procurou, ela, olha, eu não sei para quem perguntar, não tem conteúdo sobre isso na agência, nas agências, não querem passar, só se eu pagar, se eu tiver que fazer um curso, ou se eu for procurar um material na internet, não tem me ensinando a fazer. Por isso que eu falo, você tem que ter um grupo de amigos que também trabalha com isso, porque eu fui aprendendo também com os meus erros, mas eu lembro quando eu tive que passar o primeiro Media Kit, eu nem sabia fazer. Procurei muito na internet para achar. Mas isso que eu estou trazendo aqui, eu nunca vi ninguém falando. Que as pessoas viram e falam, olha, se alguém te procurar, você pode falar, não deu fit, não quero fazer essa permuta, não quero fazer esse publi, muito obrigada, não vou te passar os dados, ou vou te passar os dados mediante a uma contrapartida. Porque os dados, hoje em dia, a gente que também trabalha no digital, os dados são valiosos. É o novo petróleo, né, praticamente. É verdade. E você vai passar assim de graça? Porque muitas vezes a outra pessoa que está te contratando, ela também está no escuro. Se você der isso para ela, ela vai ter um parâmetro. Só que você está dando algo que você construiu ao longo de um tempo. Então, eu passo, mas tem que ser negociado. Se não negociar e depois me pedir, não vai ter. Eu, pelo menos, sou assim. Eu levo bastante a sério. Gente, está muito rico isso. Vamos resumir essas dicas? Vamos. Do maior para o menor. O pequeno comerciante, ou médio, pequeno, médio, quem for. O que ele tem que prestar atenção? Do maior para o menor. Olha, o que eu vejo muito acontecer, e eu tenho certeza que quem está ouvindo a gente também vai falar que já viu. Você não precisa fazer um Instagram profissional, contratar alguém para fazer, mas você pode ter o bom senso e fazer algo mais profissional. O que eu digo com isso? Eu sei que quando começa a crescer a conta, a gente tem aquela pouca vaidade de querer aparecer a todo momento. Então, vamos supor, tenho um Instagram de pizzaria. Ninguém quer saber se você foi para a Europa tirar férias. Não faça isso com o seu Instagram, sabe? Entre no seu Instagram profissional para postar o dia a dia, dica de como fazer uma pizza, de como esquentar uma pizza no dia seguinte, na frigideira, no micro-ondas, no forno. As pessoas querem saber dos bastidores, porque muita gente quer saber dos bastidores e como faz. Mas ela quer saber daquele negócio. Se ela quiser saber de viagem, ela vai seguir um influenciador de viagem. Então, eu, enquanto Paula, eu gosto muito de viajar. Quando eu morei 4 meses em Chicago, eu jamais postei uma foto no meu Instagram daquela SP, estando em Chicago. Eu continuei fazendo os meus vídeos, o que eu já tinha programado, repostando fotos de fotógrafos que fazem fotos maravilhosas de São Paulo. Então, a primeira dica que eu dou é não misture o profissional com o pessoal. A não ser que você seja lifestyle, faça isso. Mas se você é uma pizzaria, não poste na lancha em Angra dos Reis. Isso cai muito, as pessoas não gostam de ver isso. Por mais que elas não deixem de te seguir, em algum momento isso pode acontecer. Outra dica que eu dou é sempre organize um cronograma do que você vai fazer. Não deixa para pensar na hora que você vai fazer o post, criar o conteúdo. Não, faça uma imersão, faça com calma, faça bem feito, edite as fotos. Óbvio, não vai lotar de filtro, porque hoje em dia também as pessoas não gostam tanto. Acho que a gente foi Ai, meu Deus. A gente foi muito para o lado dos Nós, filtros. Nós, mulheres, precisamos dos filtros. Como que faz? Não Maqueia precisa. muito bem antes. Que nada, aparece com a cara lavada. Hoje a tendência é que todo mundo quer ver a naturalidade. Eu estava até brincando antes, né, falando com você que no início eu ia fazer alguns stories, eu regravava. Hoje, se eu erro, eu deixo. Porque as pessoas querem isso. As pessoas querem naturalidade. E as pessoas querem se identificar. Quando as pessoas falam... Não, mas o filtro não. E você é tão linda, eu acho que você deveria usar sempre sem filtro. Parou. Ai, meu Deus do céu. Mas eu acho que essa você questão... É que ela é nova, Ela tá na casa dos 30. Eu também tô, mas tô chegando nos 40. Eu também. Mas assim, eu acho que a gente tem que profissionalizar. Porque se você é comerciante, é o que eu disse, né? Não misture, é igual você não mistura o seu caixa da empresa com as suas finanças. Eu sei que tem gente que erra com isso no começo, mas no Instagram também não dá para fazer isso. E faça um cronograma, sabe?
Na sexta eu vou postar isso, já chamando para o final de semana. Na semana eu vou postar outra questão. Faça um cronograma. No começo eu pequei com isso. Hoje eu aprendi. E quando você for contratar influenciadores, acho que é muito bacana também saber o nicho que aquele influenciador atua. Você não vai chamar uma menina que só fala de skincare para falar de pizza. Pode até ser, mas assim, não vai pelo número, como você mesmo disse, Wafa. Encaixe o influenciador também dentro da vibe do seu negócio, porque a gente tem que procurar pessoas diferentes para alcançar outros públicos, mas é legal a gente entrar no nosso meio também, porque assim você também encontra outros públicos. Então, acho que seriam essas dicas. Eu acho que é mais de organização e profissionalização, porque ainda tem algumas pessoas que pecam. Eu sei que é doído falar isso, quem está ouvindo talvez que faça, vai ficar chateado em ouvir, mas dá resultado essa organização e profissionalização. As pessoas percebem. Eu acredito muito. E as ciladas? A gente vê que o Instagram hoje tem muita coisa comprada, o pessoal se vendendo. Uma das coisas que eu percebi é que as pessoas não querem, por exemplo, muitas vezes atrelar um cupom de desconto, que era uma das estratégias que a gente usava bastante para poder ter uma ideia de conversão daquele influencer. E aí, alguns até se recusavam a fazer isso, a ter uma landing page. Eles falavam assim, elas, né, mais mulheres, eu sou divulgadora. Eu não trabalho com performance e vendas, eu não trabalho com cupom, eu não trabalho com conversão. Não me cobre isso. Eu vou pegar e vou pôr no meu Instagram e vou fazer a divulgação para os meus seguidores. E aí a gente vê que também não, né? Como é que a gente vê essa questão do engajamento? O influenciador que só quer fazer a divulgação ali, trocar permuta e tchau. Como é que é isso? Essa questão da profissionalização, né? Sim, é até legal ouvir esse outro lado, porque eu particularmente, eu não tenho problema com isso, mas eu odeio fazer sorteio. Porque dá muito trabalho fazer sorteio. E eu acho que é uma coisa que também o pessoal já está meio cansado, né? Então, por exemplo, pode ser até que alguma pessoa do outro lado que quis me contratar e falou, vamos fazer um sorteio? Não sei, eu não gosto de participar, porque aí tem que marcar 50 mil arrobas e tem que chamar a mãe para tirar foto do lado e mandar 3 vias. Eu acho um absurdo pedir tudo isso de coisa. Eu acho que fica feio para quem... Não para quem está fazendo o sorteio do outro lado, mas para o influenciador... Pelo menos quando eu tive que fazer, eu fiz 2 vezes, eu achei muito saia justa, travou na hora, depois eu tive que divulgar a pessoa, apareceu que tinha sido cambalacho. Mesmo depois eu conseguindo ter filmado o meu celular, mas eu não filmei na hora. Eu me senti mal, mesmo sabendo que eu tinha sido honesta. Então, eu não gosto. Então, pode ser até que, do outro lado, a pessoa ache ruim porque acha que eu não estou querendo mostrar se eu dei resultado ou não. Mas na questão de... Pelo menos comigo, não pedem muito para fazer landing page. Né? Não tenho tantos esses acessos. Eu acho que eu não teria problema, mas eu também acho que agora caiu um pouco em desuso, até pela força, né, dos influenciadores não aceitarem, acho que acaba caindo em desuso. Mas eu acho sim, se for pago... Não tanto na área da gastronomia, né? Porque a gastronomia é algo mais dinâmico. Mas venda de produto, eu vejo que ainda se usa, né, bastante essa questão. Use meu cupom, fulana de tal 10. Até porque ela ganha, né? Exatamente. Ela ganha no cupom. Mas o cupom de desconto nada mais é do que uma métrica para calcular um pouco a conversão. Sim. Entendeu? Não só o engajamento, que é as outras métricas que são analisadas, mas algumas empresas pedem isso. E eu particularmente, eu acho que é uma boa, né? Eu acho que se foi pago... Para poder perpetuar uma ação. Exato. Porque a gente vê que hoje em dia o negócio está tão dinâmico que hoje ele está com a Paula, amanhã está com a Maria, amanhã está com outro, está com outro, está com outro, e às vezes a Paula é boa. Exato. A Paula converteu e ninguém viu isso, entendeu? Não, eu concordo. E eu acho que geralmente nessa situação é um contrato que já vem, né, se desenrolando, tem como colocar cláusulas, e aí eu acho que não tem problema. Acho que quando a pessoa não aceita muito e ocupa essa posição de falar, olha, eu estou divulgando, é porque talvez ela já tenha consciência que não vai dar aquele resultado, mas que ela divulgou e que, de um certo modo, ela está cobrando para divulgar. Agora, eu penso que se for para fazer algo mais perene, mais duradouro, como você disse, chamar a pessoa mais vezes, acho que aí o contrato tem que ser bom para os dois lados. E aí a empresa tem que exigir o que ela precisa para ter essa métrica, afinal de contas, ela está pagando, e a gente sabe que budget de mídia é quase o último que é dado numa implantação de um projeto, e a influenciadora ela tem que ser escolhida muito bem para saber que vai dar o retorno e também vai te dar as métricas. Mas eu acho que aí é tudo questão de conversar.
No meu caso, se alguém propor e me pedir, aí eu faço uma negociação sabendo que ela pede aquilo. Aí se a influenciadora ou o influenciador quiser cobrar um pouco a mais por isso, vai dela saber se isso também é um produto para ela. Então, acho que por isso que eu falo que quem está do lado de cá sendo contratado também tem que saber ser profissional, de entregar o resultado, mas também de saber cobrar pelo seu produto, né? Esse podcast está sendo interessante, porque aqui é o lado de quem contrata e o lado da influência. E que também já contratou na vida. Porque você contrata também, sim, né? Eu fiz o papel já dessa moça que você falou que trabalhava com você. O marketing da empresa recebia, 100 nomes. Aí eles olhavam os que tinham maiores número de seguidores. Paula, vamos contratar esses 3. Eu, calma, me dá 5 minutos. Assim. Eu olhava, entrava em todos. Eu olhava até stories passado da pessoa, para ver se realmente era bem feito, porque não adianta ter número. Aí tinha uma menina que às vezes tinha 1.000 seguidores, ela falava maravilhosamente bem de um shampoo, e a pessoa de 1 milhão, que era inicialmente o que a pessoa da empresa ia aceitar contratar, fazia pouco caso. Então, assim, é o valor também. E hoje eu vejo muito esse caminho. Isso eu estou falando de 2018, 2019. Hoje eu vejo muito essa tendência de nano e micro-influenciador, justamente não que os grandes não tragam resultado, que não fale a sua verdade. Mas é que o pequeno parece que ele valoriza tanto aquele trabalho que ele está pegando, que ele dá alma para aquele job. Então, eu gosto bastante. Eu acompanho vários, inclusive, por conta disso. Tá, aí hoje eu quero virar uma influencer. Como que eu devo fazer? Por onde eu devo começar? Eu tenho que já fazer um Media Kit? Olha... Eu posso vender com 500 seguidores? Pode. Eu acho que você pode vender com quantos seguidores você tiver, desde que você também saiba vender. É que aí você também tem que ter uma veia. Por exemplo, o meu marido, ele me acompanha sempre, né? A gente vai, quando eu vou fazer permuta, ele tem que ir, porque às vezes precisa me filmar, às vezes precisa, ajudar. Às vezes o lugar não é tão tranquilo para estacionar à noite, tem muito trabalho à noite. Então, eu sempre vou com ele. Ele fala que ele jamais assumiria o meu posto, porque ele não negocia nada. Eu negocio tudo. Então, acho que, a partir do primeiro momento que você decide ser influenciadora, eu não comecei com Media Kit, mas eu aconselho começar com Media Kit, porque de um dia para o outro um vídeo seu viraliza, você precisa ter material. Mas, assim, comece sabendo para quem você quer falar, mas eu acho que o primordial é saber por que você está ali. Acho que você tem que saber por que você está ali, porque aí você não se vende depois. Você comercializa o seu produto, mas você não fere os seus princípios. Eu tenho uma curiosidade. No Instagram, eu sempre respondo. Uma das pessoas do Instagram não come carne. Ninguém sabe se sou eu ou se é meu marido. Porque assim, eu não fujo da minha verdade, mas eu nunca vou contar. Eu não pauto o meu Instagram nisso. Por exemplo, pensei que você ia contar aqui. Não, brincadeira, gente. Se tiver muitas curtidas, eu volto e falo. Mas é isso, eu acho que você... gente, dá like para parte 2. Exato. Eu não deixo a minha verdade escapar, mas eu coloco algumas regras. Eu acho que você tem que vender a sua verdade. Eu falo de carne no meu Instagram, mas eu tenho alguém ou eu como a carne, não vou dizer. Me leva, eu como. Pois posso chamar. Mas e se for eu que como carne, ninguém sabe, vai ter 2. Mas assim, o que eu digo é, se você quer começar, você tem que entender o porquê que você está fazendo aquilo. Eu comecei pelo meu amor à cidade de São Paulo. Então, por isso que eu comecei. Se você gosta muito do mundo fashion, vá falar disso. Mas tenha um propósito. É tão chato a gente ver um Instagram vazio de só bom dia, boa tarde, boa noite. Você segue, às vezes, porque a pessoa é bonita, você segue nos primeiros 30 dias. Depois, se não tiver te agregando nada, é igual um app. Se você baixa um app no seu celular, ele vai ficar ocupando espaço, não tem uso, você tira. Então, a pessoa tem que agregar. Inclusive, o meu já paga direto. Não é? O meu celular apaga os apps direto. Deus. Às vezes eu vou procurar um app que eu tinha baixado há 1000 anos atrás. Não tá mais. Gente, adoro o Alfa falando gíria. 1000 anos atrás. Isso é muito de São Paulo. Mano do céu. Fala um mano do céu. Mano do céu. Meu eu falo Deus muito, mano do céu. Fala assim, eu falo muita gíria. Eu vou usar para recortar depois para mim. Fala, mano do céu, um salve pra galera daquela SP. Mano do céu, um salve pra galera daquela SP. Maravilhosa. Ninguém vai ter essa chamada, só eu. Ainda mais eu com um coraçãozinho assim no meio do olho, né? Com aquele emoji de lenço. O melhor emoji do mundo é o da Wafa. Obrigada. Nossa, mesmo, você elogiou até no dia do evento lá. Eu falei, caramba, eu não sabia que o emoji ia fazer tanto sucesso. Eu sou uma pessoa que sempre acha alguma coisa pra elogiar em alguém. Eu acho isso importante. Olha, que bonitinha. Bom saber, não sabia disso. Sempre.
Ai, que linda. Meu, maravilhoso. Acho que vamos fazer parte 2, qualquer dia desses. Me chamem, eu venho. Para saber da carne, importante, eu vou perseguir essa informação. Tudo depende. Se a mãe dela me chamar para jantar, que a mãe dela faz pratos árabes maravilhosos, ela vai saber. Mas verdade. Só ela. Eu vou trancar na cozinha e comer só com ela. Show, beleza. Gente, eu gostaria muito de agradecer quem ficou com a gente até agora. Eu gostaria de aproveitar e pedir para vocês seguirem. Lógico, falamos muito, né? O @aquela_sp, né? Sim. Para vocês entenderem um pouquinho também sobre o perfil dessa maravilhosa da Paula, como é que é ela ali no desempenho do Instagram dela. Contratem também aí vocês donos de bares, restaurantes, eventos, que mais? Manda jobs, manda foods, a gente é super legal, aceitamos muitas coisas. É, isso aí. Se você for legal, fale com a gente. Hoje eu vou roubar uma publi dela de graça aqui com a minha mãe, que faz comida árabe desde 1988. Olha, quase a minha idade. Quase a minha também, que eu sou de 82. E é isso aí, gente. Eu queria aproveitar, pedir para vocês seguirem o nosso podcast lá, ouvirem no Spotify, nas principais plataformas de áudio. Seguirem o Mulheres no E-Commerce, @Mulheres no E-Commerce, no Instagram. Maravilhoso. Que fazemos parte há muito tempo também. Sim, né? projeto lindo. E quem quiser participar do Mulheres no E-Commerce, é só entrar no mulheresnoecommerce.com.br/participe. E quem quiser, quem se interessar, tiver uma boa história, quiser participar com a gente aqui do nosso podcast, é só enviar um e-mail para contato@mulheresnoecommerce.com.br. Nós vamos ficar muito felizes em conhecer a história de vocês também. Agora eu vou fazer um pouquinho da minha parte, né? O meu Instagram é @wafa_smiley. Esse podcast foi gravado na agência Sinalize Web, o @Sinalize Web. Desculpa, @agência Sinalize Web. E esse podcast tem um oferecimento da Orbital Commerce, a única plataforma com SEO automatizado do mercado. Ranqueia você na busca orgânica. Para os pequenos é muito importante. Maravilhoso. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer muito. Muito obrigada, Paula. Obrigada pelo convite. Eu amei. Eu também. Tchau, gente. Tchau, tchau.